E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje dando sequência à nossa recuperação semestral e hoje vamos falar de um módulo que deu muita dor de cabeça para a maioria de vocês. Muitos não relataram tanto as dúvidas que tiveram, mas eu sei da importância que foi, por isso este tópico que é recente entrou na recuperação semestral também. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar de gráfico de setores é que ele é feito em cima de um círculo. E quais as principais características que a gente precisa ter referentes ao círculo? Primeiro, com relação à circunferência. A circunferência total dele é de 360 graus. Essa informação é importante que a gente tenha claro. Por quê? Vocês estão vendo essas diversas representações aqui, ó? Estas várias divisões elas precisam ser interpretadas também. Aqui neste caso está em informações de números absolutos porque o gráfico está falando de água armazenada por habitante no mundo em metros cúbicos, a informação em valores absolutos. Tá? Então, essas divisórias é o que a gente chama de setor circular e a gente precisa entender também o setor circular. O que compõe um setor circular? Um setor circular é uma região delimitada por dois raios de uma circunferência e tem um ângulo central, é formado por estes dois raios que delimitam o setor circular. Então, se for tomar por base essa figura que está aí, o setor circular é esta área em verde. Tá vendo? Os raios são esses segmentos de reta aqui, ó, que vai do centro da circunferência até a borda, e o ângulo central é exatamente a distância entre os dois raios, isso normalmente expressa em graus. E a gente também tem como expressar isso como uma porcentagem. Então, antes da gente entrar nessa coisa toda, se a gente está expressa em graus, a gente tem algumas informações importantes. Mas vamos passar pelo exercício primeiro, que a gente já sabe o quê? Que é 360 graus é o total dessa circunferência. 360 graus ou 100%, certo? Pessoal, uma dica importante aqui que a gente vai precisar aprender agora. Quando a gente aprender a calcular porcentagem, a gente aprendeu que o todo é isso, o todo é o total, e que 1% é a centésima parte desse total, certo? Que 1% a gente vai pegar e dividir por 100 esse total. Ou seja, 360 dividido por 6 dá 3,6 graus, e aqui a gente tem um problema. Que tipo de problema? Nós não podemos expressar um ângulo desta forma, 3,6 graus. Porque o grau pode ser decimal, mas minutos e segundos a gente tem isso na base 60. O que a gente precisa fazer nesse caso? Como que a gente interpreta isso? Quando a gente tem 3,6 graus, isso significa que são 3 graus mais 6 décimos de 1 grau. O que significa isso? 1 grau tem quantos minutos mesmo? São 60 minutos. Ou seja, 6 décimos de 1 grau nada mais é do que 6 partes de 1 minuto que foi dividido em 10 partes iguais. Se esse minuto foi dividido em 10 partes iguais, cada uma dessas 10 partes mede o quê? 60 dividido por 10, 6 minutos, certo? E o que você precisa ter em mente? Que 1/10 de graus, 1/10 é 6 minutos. 2/10 é igual a 12 minutos. Vou usar uma representação mais matemática agora. 3/10, se 1 é 6, 2 é 12, 3 só pode ser 18 minutos. 4/10 de 1 grau, são 24. Resumindo, a tabuada do 6 aparecendo aí para vocês. 5/10. 5/10 é mais fácil, né? Meio, 30 minutos. Lembra? Meia hora, 30 minutos? Olha algumas relações que a vida nos traz. 6/10, 36 minutos. 7/10, 42 minutos. 8/10 nós temos 48 minutos. 9/10 é igual a 54 minutos e
os 10 décimos, que é o inteiro, né? Dá 60 minutos, ou palhaçadas à parte. Por isso que quando a gente tem 3,6 graus, na verdade, 3,6 graus é a mesma coisa que 3 graus e 36 minutos. Tá ok? Isso é importante vocês guardarem. Se vocês precisarem fazer outras contas, deixa a conversão para o final. Mas isso é importante que vocês tenham em mente. Tá ok? Porque dessa forma a gente consegue entender melhor algumas situações, tá? Exercício 1. Ao desenvolver os itens da seção anterior, você construiu vários setores circulares. Vamos sintetizar esses dados na tabela a seguir. Complete a tabela considerando um círculo com um raio de 5 centímetros. Então vamos lá. Metade do círculo. A gente já viu que a medida do raio é de 5 centímetros. Isso vai ser para todos, tá? Porque o círculo é o mesmo. Tá? O raio vai ser o mesmo para todos. Tá? Então, isso é importante também que a gente tenha em mente para o momento que a gente for fazer isso tudo. Então, vamos lá. Medida do ângulo central. O ângulo central da metade de um círculo é 180 graus. Consequentemente, um arco correspondente vai medir 180 graus. E assim por diante. Ó. Quarta parte do círculo. Pega os 360 graus, divide por 4. 90 graus. O arco correspondente, 90 graus. Então, vocês não vão ver diferenças. É muito difícil a gente ter um ângulo central diferente do arco correspondente. É impossível de acontecer? Não, não é não. Tá? É apenas difícil. Tá bom? E é importante a gente ter isso bem claro na nossa mente para que não tenhamos problemas, ok? Então aqui, ó, oitava parte do círculo, pega as 360, divide por 8, ou simplesmente pega o 90 e divide por 2, tá? 16ª parte do círculo. 16ª parte do círculo vai dar 22,5 graus, ou seja, 22,5 graus ou 22 graus e 30 minutos, né, gente? A gente acabou de aprender isso. 22 graus ou 30 minutos. Terça parte do círculo. Terça parte do círculo. Terça parte, você pega os 360 graus e divide por 3. 120 graus. E a sexta parte do círculo, pega os 360, divide por 6, vai dar 60 graus. E a porcentagem, como a gente faz? Olha, pessoal, isso é mais fácil, né? Ó, se a gente tem o inteiro, é 100%, certo? Se é metade, 100. 100 não. 100 dividido por 2 vai dar 50%. E assim por diante. A quarta parte, pega o 100 e divide por 4. 25%. A oitava parte, pega o 100 e divide por 8. 12,5%. 16ª parte, pega isso aqui e divide por 2. 6,25%. Terça parte, pega o 100 e divide por 3. Vai dar 33,3%. E por último, sexta parte do círculo, pega o 100 e divide por 6, o que vai dar 16, aproximadamente 16,7%. Claro que se você pegar todos esses ângulos aqui e somar, vai dar 360, da mesma forma
que esta porcentagem tem que dar 100%. Ok? E aqui a gente vai fazer a relação entre o setor circular em porcentagem e o setor circular em graus. Então, aqui a gente já sabe que 1% de um setor circular corresponde a 3,6 graus, certo? Por que isso é importante? Porque a gente vai precisar dessas informações aqui. Vamos preencher primeiro em porcentagem, que são as informações do gráfico. A agricultura é 70%. Na indústria são 20%, no uso doméstico são 7%, nas perdas 3%, que nos dá um total de 100%. Ó. 70 mais 20, 90, 90 mais 7, 97, 97 mais 3, 100%, certo? E agora a gente vai fazer essa relação em graus. Como? Eu vou trabalhar com valores arredondados, tá? 70 vezes 3,6, porque 1% é 3,6. Então, 70, basta a gente pegar 3,6 graus, multiplicar por 70, vai dar aproximadamente 252 graus. Ó, 20% vezes 3,6 vai dar 72 graus. 7% vezes 3,6, isso nos dá um total de 25% aproximadamente. 25%? Não, 25 graus, né, gente? 3%, pega 3,6, multiplica por 3, temos aproximadamente 11 graus, somando isso tudo, 360 graus. Afinal de contas, partes de um todo sempre resulta no todo quando somados. Então, pessoal, esta foi a primeira parte da nossa revisão sobre gráfico de setores. Espero que tenha esclarecido um pouco melhor as ideias de vocês. Como atividade, eu sugiro para vocês que revejam todos os exercícios deste módulo. E as dúvidas, se tiver pergunta, pode comentar aqui no vídeo, pode comentar na publicação do Sala de Aula, mas não deixe de comentar, tá ok? Boa noite a todos vocês. Boa noite não, gente. Bom descanso a todos, bons estudos e boa semana. Até mais!